Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Graça, paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sempre um privilégio, uma alegria poder partilhar o Evangelho, a mensagem de Jesus com vocês. Eu quero chamar você a um texto, a um relato que se encontra no Evangelho segundo Marcos. Se você tiver com a sua Bíblia, abra comigo, por favor, mas o texto também será projetado aqui, então você poderá acompanhar pela projeção. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao verso 45. Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao 45. Nós vamos, nessa manhã, continuar aqui falando sobre a mensagem do Evangelho. Eu não sei se você percebeu, mas desde o início do culto, e nós não combinamos, eu não combinei nada com o pastor André, ele não sabe, quer dizer, não sabia até agora, esse momento, qual o texto que eu pregaria. A gente não se falou nesse sentido, não combinamos. Mas ele, desde o início do culto, está aqui falando sobre o compromisso de Jesus, que é salvar, resgatar. Nós cantamos sobre isso, eu não sei se você percebeu, nós cantamos Reina em mim, ele vem para te salvar. Desde o início do culto, nós estamos aqui falando da mensagem do Evangelho. E nós vamos continuar nesse momento, através desse relato, que, à primeira vista, pode parecer que vai para um outro caminho, mas eu quero te dizer já de antemão, como um ponto de partida, nós vamos ver aqui nesse texto a mensagem do Evangelho sendo proclamada também. Olha o que diz o texto, Marcos, capítulo 1, primeiro capítulo, do verso 40 ao verso 45. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Verso 45. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Esse é o texto, palavra de Jesus, Evangelho de Jesus para as nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer mais uma oração nesse momento. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por essa igreja, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado por meio dessa igreja, tem nos motivado a continuar a seguir a Jesus, o nosso Senhor. E nós pedimos mais uma vez que a tua palavra alcance os nossos corações, transformando, nos limpando, nos purificando. É a nossa oração, contando com a tua graça, com a presença do Espírito Santo e com Jesus, o nosso Senhor, por meio de quem oramos. Amém. Amém. Eu não sei se você já fez a seguinte pergunta, mas quando eu olho para esse texto, essa pergunta vem ao meu coração. Qual é o compromisso de Jesus? Com o que de fato Jesus está comprometido? Essa pergunta é interessante e importante, porque muitas vezes pessoas se aproximam de Jesus com intenções e motivações distantes daquilo que Jesus de fato está comprometido a fazer, a realizar. Pessoas se aproximam de Jesus com intenções, com desejos, buscando em Jesus coisas que Jesus não está comprometido em realizar. Eu acho que foi o André que mencionou aqui, algumas semanas atrás, uma oração
que foi divulgada nas redes sociais, pela internet, de um homem que estava num ônibus e ele levantou, de repente, para fazer um assalto. E ele faz uma oração antes de fazer o assalto, pedindo que Deus o abençoasse, alguma coisa assim, o guardasse. E ele começa a assaltar, ele faz essa oração e começa a assaltar o ônibus. Olha que coisa contraditória. Uma pessoa vai assaltar e ela faz uma oração antes do assalto. O que isso mostra? Isso mostra que pessoas se aproximam de Deus com motivações, com desejos de coisas que Deus não está comprometido em fazer. Deus não ouve uma oração como essa. Deus não recebe uma oração como essa. O motivo é muito lógico, a gente não precisa gastar muito tempo aqui para explicar isso. O fato é que, às vezes, a gente não chega nesse extremo, mas a gente corre esse risco de pedir coisas para Deus, de ter intenções e motivações nos nossos corações, de receber de Deus e de Jesus coisas que muitas vezes ele não está comprometido em realizar. Não é o compromisso, o objetivo, o propósito de Jesus. E às vezes a gente fica ali pedindo, e a gente não vê coisas acontecendo. E a gente acha, e a gente passa a ter a sensação de que Deus nos abandonou. Não, não é isso. É que a gente não está com a motivação correta diante de Jesus, diante de Deus. E o que esse texto está mostrando para a gente? Por que essa pergunta é uma pergunta interessante? Com o que de fato Jesus está comprometido? Qual é o compromisso real, profundo de Jesus? Esse texto vai mostrar para a gente a história de um homem que se aproxima de Jesus e ele é um leproso. A lepra era a doença mais temida na cultura entre os judeus nos dias de Jesus. A lepra não só trazia um problema físico, emocional, mas trazia também implicações de ordem social, de ordem cerimonial. Por quê? Porque alguém acometido de uma doença como a lepra era impedida de permanecer no convívio social, porque a lepra é altamente contagiosa. Então ela era obrigada a sair da cidade, a ir para o leprosário, existia isso. Era levada sob pena de chicoteada. Se a pessoa fosse descoberta, escondida na cidade, vivendo e convivendo socialmente, ela era acusada e poderia, inclusive, morrer por conta disso, chicoteado. Então, o leproso ele era obrigado, ele era retirado, ele era excluído do convívio social. Mas, não só isso, ele era também impedido de participar das celebrações, do culto, das atividades, celebrativas do povo de Israel, de ir ao templo, de participar, de oferecer sacrifício. Era uma pessoa que estava excluída, estava fadada a ver o seu corpo definhar, desculpa o termo aqui, mas é a realidade. Uma pessoa com lepra, ela via o seu próprio corpo apodrecer. O seu corpo começava a entrar nesse estado de putrefação. E a pessoa consciente, viva, sem tratamento, incurável, vendo o seu corpo definhando, apodrecendo, sua pele. Lucas também vai falar desse relato, e ele vai falar, Lucas com um olhar mais médico que era, ele vai falar, esse homem estava coberto de lepra. Marcos não traz essa informação como nós lemos, mas Lucas vai dar essa informação. O que significa que esse homem já estava num estágio avançado, ele estava com o corpo coberto de lepra. Essa doença, muito provavelmente, ele já estava ali no estado terminal. E o que está acontecendo aqui? Por que essa mensagem revela para a gente com o propósito, o compromisso de Jesus? Esse homem, ele se aproxima de Jesus. A primeira atitude, e é o primeiro ponto que eu quero aqui destacar nesse texto com você. A primeira atitude que esse homem tem ao ver Jesus, guarda isso na sua mente, ele é um leproso. A primeira atitude ele se rende diante de Jesus.
Verso 40 diz assim: aproximando-se dele um leproso, ou seja, Jesus está vendo um leproso chegar perto dele, rogando-lhe de joelhos. Olha esse detalhe, olha essa informação. Ele não chega para Jesus de qualquer forma. Ele chega com uma reverência diante de Jesus. O que mostra que esse homem, sendo um leproso, sendo um excluído, vendo o seu corpo definhar, com esse estigma de ser um leproso que foi tirado do convívio, que ele está morrendo. E um detalhe importantíssimo aqui. Na mentalidade dos judeus, alguém acometido por uma doença como a lepra era visto como um impuro. Era alguém que foi rejeitado por Deus. Essa lepra, assim pensavam os judeus, essa lepra é o castigo de Deus sobre esse homem. Essa doença é um castigo que esse homem recebeu. Afastem esse homem daqui. Se Deus rejeitou ele, nós não queremos ele perto da gente. Deus excluiu, Deus abandonou. Esse homem é um impuro. E esse leproso carregava um estigma tão grande quanto a isso, que se ele tocasse em qualquer item, qualquer objeto, aquele item também teria que ser descartado. Olha a situação que esse homem vivencia. Se ele toca num objeto de alguém, aquele objeto tinha que ser descartado na hora, porque aquele objeto também ali estava contaminado, no sentido de aquele objeto se tornou impuro. E ninguém quer ter algo impuro nas mãos. Ninguém quer tocar em algo impuro. E na cultura judaica daqueles dias, isso era muito forte. As pessoas precisariam passar por um processo cerimonial rigoroso para uma purificação. Então esse homem é alguém que está completamente à margem, excluído, rejeitado. Ele se aproxima de Jesus e o primeiro movimento que ele faz é se ajoelhar diante de Jesus. E aqui a gente encontra a primeira atitude que alguém que foi alcançado com a graça de Deus deve ter diante de Jesus. O nosso primeiro movimento diante de Jesus é um movimento de rendição, de adoração. Todos aqueles que chegam diante de Jesus sem primeiro fazer esse movimento de ter um coração quebrantado diante de Jesus, de reconhecer quem de fato é Jesus, não entenderam o compromisso de Jesus. Não entenderam quem de fato é Jesus. E esse homem, leproso, impuro, se aproxima de Jesus com esse coração. Ele reconhece quem é Jesus. Olha que contraditório. Você não vai ver no relato dos evangelhos, nenhum evangelista vai registrar isso. Que um sacerdote, que um líder religioso se ajoelhou diante de Jesus. Nenhum religioso dos dias de Jesus, sacerdote, nenhum deles se ajoelhou diante de Jesus. Mas um leproso, um impuro, um homem que ninguém quer estar perto, um homem que carregava um estigma, esse aí foi amaldiçoado por Deus. O que ele faz diante de Jesus? Qual é a atitude dele diante de Jesus? Ele se prostra. Olha que princípio maravilhoso para as nossas vidas. Como nós temos nos aproximado de Jesus. Está vendo? Esse texto é a mensagem do Evangelho. Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa postura diante de Jesus? Como nós temos buscado a Jesus? Com o nosso coração cheio de orgulho? Ou com o nosso coração contrito, quebrantado? Esse texto está mostrando para a gente como nós devemos nos aproximar de Jesus. É com essa mesma atitude, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo quem nós somos, o quanto nós precisamos dEle. É isso que esse leproso está fazendo. E depois dessa atitude, o que ele faz? Olha o que ele diz para Jesus. Se quiseres,
podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. É muito interessante a forma que esse leproso fala com Jesus. O que ele diz para Jesus é: se quiseres. Esse texto pegou meu coração por conta dessa expressão. Ele não fala para Jesus: Jesus, eu quero ser curado. Ele não fala para Jesus: Jesus, me cura. O que ele fala para Jesus? Se for a tua vontade. Sabe o que é isso? Essa é a forma que Jesus ensinou os discípulos a orar. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele diz: venha ao teu reino, faça a tua. Esse leproso, um impuro, alguém considerado impuro, teve uma experiência profunda com Jesus, sabia quem era Jesus. Ele diz: Jesus, faça conforme a tua vontade, se quiseres. Olha que precioso também para a nossa relação com Jesus. Então, em primeiro lugar, a nossa atitude diante de Jesus é: Senhor, eu estou rendido diante de ti. Eu reconheço quem tu és, quem eu sou, o quanto eu preciso de ti. Mas eu também, Pai, me aproximo do Senhor, pedindo que o Senhor faça conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Essa deve ser a nossa aproximação de Jesus. É porque esse leproso, ele não fala para Jesus: faça o que eu preciso, faça o que eu quero. Não é isso. Ele diz: se quiseres, faça conforme a tua vontade. E aí ele continua. Ele fala assim: podes purificar-me. Se quiseres, pode purificar-me. Esse homem, esse leproso, não pede para Jesus curá-lo. Olha que texto profundo. Ele não diz: Jesus, me cura. Não é isso. O que uma pessoa, vendo o seu corpo apodrecendo, vai pedir a Jesus? Eu quero sair dessa condição. Eu estou morrendo, eu estou definhando, meu corpo está apodrecendo. Mas sabe o que esse homem pede para Jesus? Purifica-me. Purifica-me é o que ele pede para Jesus. Sabe por quê? Porque na cabeça dele, ele é um impuro. Na cabeça dele, aquela doença ali é: eu estou afastado de Deus. Eu estou longe de Deus. Deus não me recebe, Deus não me ama. Quem eram aqueles que poderiam ser considerados amados e recebidos por Deus? Os puros. O que ele quer ser? Ele está mais preocupado em ter a sua relação com Deus resgatada, restaurada. Ele está preocupado em ser reconciliado com Deus, muito mais do que ter o seu corpo limpo da sua doença. É isso que ele está dizendo. Eu sei o que eu preciso no mais profundo da minha alma. Eu sei o que eu necessito no mais profundo. Qual é a minha necessidade central, fundamental? Não está nessa cura, embora eu precise dela. Mas a minha necessidade central é ser restaurado, é ser de novo conectado a Deus, reconciliado com Deus. É isso que ele está pedindo para Jesus. Purifica-me. O que a gente tem pedido para Jesus? Quais têm sido os nossos pedidos, as nossas orações? Esse texto faz a gente pensar na nossa forma de se aproximar de Jesus, na nossa forma de pedir algo para Jesus, mas também nas motivações, nas intenções. A gente tem pedido para Jesus: Senhor, faça conforme o teu querer. Ou a gente tem pedido para Jesus: Jesus, eu quero isso, 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 e tem que ser agora. Tem que ser hoje. É assim que a gente tem se aproximado de Jesus? Ou a gente tem, com o nosso coração quebrantado: Senhor, eu reconheço que tu és o Deus poderoso, pode fazer qualquer coisa, mas faça conforme o teu querer. Esse texto está ensinando para a gente que, mais do que bênçãos materiais,
até mesmo saúde, o que a gente precisa, antes de tudo isso, é ter o nosso coração transformado e resgatado. A gente precisa do movimento de Jesus, da ação de Jesus que nos reconcilia com Deus. Qual é o compromisso maior de Jesus? A pergunta inicial: nos reconciliar com Deus. Reconciliação. Essa é a mensagem central do Evangelho. Nos salvar, nos resgatar, nos restaurar. Nós que, pelo pecado, fomos levados para longe de Deus, arrancados da comunhão com Deus, em Jesus a possibilidade de reconciliar. Esse homem tinha entendido a mensagem de Jesus. Um leproso que vivia à margem se aproxima de Jesus e fala: eu sei. Enquanto os religiosos, tentando condenar Jesus, e fizeram isso, né? É bom lembrar que Jesus morre por conta da acusação que ele sofre. Qual é a acusação de Jesus? Esse aí ele diz que é um filho de Deus. Enquanto os religiosos, o imperador não entende quem de fato é Jesus, um leproso está entendendo quem é Jesus. Está ensinando para a gente quem de fato é Jesus, como nós devemos nos relacionar com ele. O texto vai continuando, esse texto é profundo. E aí o mais incrível de tudo, depois daquela atitude, depois da forma que aquele leproso pede a Jesus, se aproxima, qual é o movimento de Jesus? Verso 41, Jesus profundamente compadecido, olha o coração de Jesus sendo exposto aqui. Esse é o coração de Jesus. Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ficar limpo. Jesus, primeiro, tem o seu coração compadecido, estende a sua mão, que é símbolo do quê? Quando você quer dar um abraço em alguém, o que você faz? Você abre os seus braços. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Eu não te vejo como um leproso. Eu te acolho, eu te recebo. É isso que Jesus está fazendo com esse homem, que ninguém queria estar perto. Se ele tocasse em algo, aquilo teria que ser descartado. Sabe o que Jesus faz? Sabe o que esse texto está falando para a gente? Que Jesus toca em leprosos, em gente que está com seu corpo apodrecendo. Jesus toca naquele homem. E Jesus diz: eu quero. Eu quero o quê? Jesus está respondendo o que esse homem pediu. Ele não está falando de cura, ele está falando de purificação. E aí Jesus fala: eu quero te purificar. Esse é o meu compromisso. O meu compromisso, mais do que te curar, mais do que te abençoar, é purificar o seu coração, a sua natureza humana caída. Olha Jesus sendo revelado aqui nesse texto. Jesus toca num leproso, um escândalo, um absurdo. Um absurdo. Ninguém tocava num leproso. Aí vem Jesus como um mestre, dizendo ser ele o Filho de Deus, e toca num leproso. Olha Jesus quebrando aqui todas as regras, Jesus quebrando aqui todos os paradigmas religiosos. Jesus está aqui desconstruindo completamente a religiosidade, a mente religiosa daqueles dias. Ele está falando: vocês não entenderam nada. Se vocês não reconhecerem quem eu sou, vocês estão fadados a ver o corpo de vocês apodrecendo. Mas quem reconhece quem eu sou, recebe o meu toque, recebe braços estendidos. E sabe uma coisa? Muitas vezes a gente se vê como um leproso diante de Jesus. Muitas vezes a gente se sente tão sujo, que a gente, ao invés de pedir a Jesus para nos purificar, a gente tem até vergonha de se aproximar dele. E esse leproso está falando para a gente, não tenham vergonha de se aproximar de Jesus. Não permita que a impureza lhe afaste de Jesus, lhe motive a se afastar de Jesus. Por quê?
Porque você vai se aproximar dele com as suas lepras, com a sua sujeira, com as suas podridões, e ele vai te receber de braços abertos. Olha que texto sensacional. Olha o evangelho de Jesus. Eu e você, com a nossa condição, com o que somos, podemos sim nos aproximar de Jesus. E o que nós esperamos de Jesus? Apenas coisas superficiais? Não. Porque o compromisso de Jesus é nos limpar profundamente na nossa alma, transformar o nosso coração, nos restaurar a comunhão. É isso que esse leproso está experimentando diante de Jesus. É isso que esse texto vem colocando diante de nós. Jesus diz para ele: eu quero, fica limpo. Verso 42 ainda diz: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Preste atenção nesse detalhe. No mesmo instante que Jesus toca nele, aquela doença some. E ficou limpo. Percebe? Tem um jogo de palavras. Ele foi curado da lepra e ficou limpo. Não é apenas cura, mas ele foi purificado. Por que isso? Porque lá na tradição do Antigo Testamento, existiam duas condições. A condição daquilo que é sagrado, santificado, ou aquilo que é profano. O sagrado é aquilo que foi abençoado, pode ter uma comunhão, relação com Deus. Não só uma pessoa, mas qualquer ambiente. E o profano é aquilo que está completamente afastado de Deus. No Novo Testamento, isso é ressignificado, não mais sagrado e profano, mas agora no Novo Testamento, puro e impuro. É a mesma coisa, mas numa outra perspectiva, com outras palavras. Qual é o jogo que esse texto está colocando diante de nós? O que está em jogo nesse texto? Não é a cura, não é a lepra, mas é a transformação da condição daquele homem. Não mais impuro, agora puro. Ele vai dizer, Jesus vai falar para ele, vá lá no sacerdote, se apresenta para o sacerdote, oferece o sacrifício e volta para a sua vida, vai viver. Por que Jesus manda ele no sacerdote? Porque o sacerdote tinha autoridade de autorizar alguém a viver socialmente, fazer parte do convívio. O sacerdote tinha autoridade de dizer, você não pode participar das celebrações. Era o sacerdote que tinha essa autoridade. Jesus está falando para ele, vá lá, resolve a tua vida socialmente, se apresenta, você não tem mais doença nenhuma. Agora você está restaurado ao convívio social, você pode abraçar seus amigos, você pode tocar nas pessoas, você não está mais impedido. E você também agora pode participar das cerimônias do culto, cultuar, adorar o Senhor. Então vá lá resolver. E Jesus fala para ele, e seja isso testemunho. Mas não fala isso para ninguém. Resolve a sua vida com o sacerdote, volte a viver. Você foi restaurado. Aí o que ele faz? Ele sai e começa a falar para todo mundo. Olha só, eu não sou mais leproso. Foi Jesus que me curou. Foi ele, olha como é que eu estou. Eu estou limpo. E aí, por conta disso, o texto vai dizer, pronto. As pessoas começaram a aparecer, começou a chegar gente de tudo quanto é canto, e Jesus não podia mais ficar na cidade. Ele tinha que ficar fora da cidade, porque era tanta gente que se ele estivesse dentro da cidade, confusão. As pessoas não conseguiam transitar. E aí Jesus agora, por conta do testemunho desse homem, tem que ficar fora das cidades, tem que ficar retirado em lugares mais distantes, porque era muita gente que chegava. E aquele homem foi ao sacerdote e resolveu a vida dele. Qual é a mensagem desse texto? Primeiro, mostrar o compromisso de Jesus. O compromisso de Jesus é nos salvar. Que significa restaurar a nossa comunhão com o Pai. E qual é o símbolo dessa restauração? Como é que a gente simboliza isso hoje? A mesa da comunhão.
que em instantes nós vamos participar. A mesa é o símbolo da restauração, o símbolo da nossa inclusão. Nós podemos sentar à mesa com Jesus, ainda que leprosos, ainda que com o nosso corpo em podridão, porque Jesus é capaz de nos purificar. Essa é a mensagem do Evangelho. É assim que nós devemos nos aproximar de Jesus, com esse desejo no coração, com essa atitude. Jesus é aquele que é capaz e tem autoridade de restaurar a minha comunhão com Deus, com o Pai. Me colocar, abrir um lugar à mesa para que eu sente. Mas eu sou um leproso. Mas Jesus é aquele que pode tocar na sua lepra e fazer você ficar limpo. É aquele que pode tocar na sua podridão e restaurar o seu corpo. Esse texto está colocando diante de nós a possibilidade que nós temos de quem somos, não termos medo de nos aproximar de Jesus. Não tenha medo de se aproximar de Jesus. Todas as vezes que você se sentir sujo demais, suja demais, eu não tenho condições de me aproximar de Jesus. Lembre-se desse leproso. Mas aquele leproso, ele foi com Jesus e ele foi recebido por Jesus. Ele não foi condenado. Sabe quem Jesus condenava? Sabe quem Jesus rejeitava? Aqueles que se aproximavam dele com orgulho de coração. A esse Jesus nem parava para ouvir. Vocês são orgulhosos demais. Continuava. Mas todos aqueles que se aproximavam, rendidos, reconhecendo, tu és o Filho de Deus, a esse Jesus tocava, a esse Jesus restaurava, a esse Jesus curava. A cura nesse texto, é assim que eu leio esse texto. É a minha percepção desse texto. Que essa cura é apenas um detalhe. É apenas um detalhe que revela de fato a natureza de Jesus, o coração de Jesus, o compromisso de Jesus. A cura, para mim, é como se fosse um aperitivo. Sabe quando você vai degustar alguma coisa? Você quer comer alguma coisa e você pede ali uma degustação? Deixa eu provar isso aqui. Aí você tem aquela, muito bom. Agora sim, pode... Então, para mim, eu vejo esse texto assim, essa cura é um aperitivo, é uma prova. Mas que Jesus está revelando algo muito mais profundo. Está revelando o coração dele, o compromisso dele e o que ele pode fazer, nos restaurar. Qual é o meu convite, a minha oração para você hoje? Que a gente não perca do nosso coração essa ousadia de nos aproximar de Jesus. Que a gente não perca isso do nosso coração. Que a gente, percebendo as nossas sujeiras, a gente tenha essa intrepidez de falar, eu vou até Jesus, eu vou caminhar até Jesus, eu vou me aproximar de Jesus. Eu vou me aproximar de Jesus, porque a nossa consciência ela quer sempre nos distanciar de Jesus. Não vai hoje à igreja não participa não lê a Bíblia não, olha só o que você está fazendo, olha a sua vida. Mas que essa esperança, essa convicção, essa fé, ela nos motive, nos aproxime cada vez mais de Jesus. Eu vou sim a Jesus, eu vou sim buscar o Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã, com essa consciência de que Jesus é esse que toca em leprosos, purifica, restaura, chama de volta a comunhão, abre para nós um lugar à mesa, fala, filho, filha amada, tem lugar para você à mesa. Vamos fazer uma oração? Pai bendito, obrigado, Deus, por esse tempo de meditação, onde ouvimos desde o início dessa celebração, desse culto, a mensagem do Teu Evangelho, o propósito central de Jesus, que é nos resgatar, nos salvar, nos limpar, não apenas da condição física, mas, sobretudo, da condição da nossa natureza, da nossa existencialidade. Jesus, o nosso Senhor, aquele que tem autoridade para nos purificar, nos colocar de volta à mesa, à comunhão. Obrigado por essa palavra, obrigado por cada vida aqui. Continue, Pai, a motivar os nossos corações por meio do Teu Santo Espírito, para que a gente ande e chegue cada vez mais perto de Jesus, é a nossa oração. Agradecendo pelo que o Senhor já tem feito aqui,
e agradecendo pela oportunidade de participar da tua mesa, dessa comunhão, da aliança que temos com Jesus, de desfrutar do seu corpo, do seu sangue. Obrigado, Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém.